Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelo da Química e você está na aula de número 21 de Química 1. Se por acaso você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva para receber todas as atualizações e se você ainda não deu seu like no vídeo, vai dando like aí para poder fazer com que o YouTube divulgue mais o nosso trabalho, veja aí a relevância de todo esse esforço que a gente está trazendo aí para a internet. Ah, e não se esqueça que na descrição do vídeo eu sempre coloco várias informações importantes, dentre elas a playlist que contém todas as aulas desse extensivo, tá? Então a gente vai dividir essa etapa inicial em dois momentos. No primeiro, eu vou conversar com quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não está acompanhando a série de aulas. E no segundo momento, eu vou trocar uma ideia com quem já tá vendo essa série, tudo bonitinho, pá, tudo na moral, beleza? Se por acaso você tá acompanhando a série, pule para esse minuto, que aí eu troco uma ideia com vocês nesse tempo aqui, tá? E agora, você que caiu aqui de paraquedas, a gente tá partindo de uma série de aulas onde a gente está trabalhando com o assunto ácidos, bases, sais e óxidos, e a gente já teve duas aulas anteriores a essa, e que se por acaso você não assistiu, vai ficar bem complicadinho você pegar o que a gente vai falar aqui nessa aula, tá? Então, se por acaso você tá com tempo para estudar esse assunto de ácidos, bases, sais e óxidos, eu recomendo que você pare esse vídeo, né? Depois dessa recomendação, claro. Então eu recomendo que você pare esse vídeo e veja esse vídeo que está passando aqui, que é a aula de número 19, onde é a primeira aula dessa série, e aí lá eu dou as recomendações, pá, explico tudo direitinho. Mas eu quero enfatizar, esse meu trabalho, geralmente ele é bem detalhado e tal, então são aulas que são, digamos assim, com uma duração um pouco grande. Então se você quer aprender isso daí rápido, tipo assim, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas eu vou ter uma prova para fazer, então eu quero dar uma olhada rápida. Meu trabalho não vai ajudar, tá? Mas se você, por acaso, vai fazer uma prova amanhã, então você tem um dia inteiro para estudar, então eu recomendo que você acompanhe aí a sequência de vídeos que eu acho que eu vou poder te ajudar, tá bom? Bom, e depois desse recado, né, agora a gente vai falar com a galera que está acompanhando a sequência de vídeos. Você que está acompanhando a sequência, pá, tudo direitinho, que está fazendo os exercícios, eu sempre tenho que enfatizar o seguinte, olha, eu estou separando as aulas em uma determinada sequência, mas é muito importante que sempre que possível vocês peguem aquela listinha de íons que eu passei na aula de número 19 e sempre tenta ver nome, fórmula, fórmula, nome, nome, fórmula, fórmula, nome. Façam sempre isso porque quanto mais vocês estiverem em contato, maior é a probabilidade de vocês estarem com aquele conhecimento, mano, bem fixado na mente. Então, assim, é essa ideia que eu quero trocar com vocês. Se por acaso vocês estão acompanhando a sequência e vocês julgarem assim, pô, cara, eu acho melhor dar um tempo, fixar o conteúdo. Cara, é um pouco maçante essa parte de funções inorgânicas, tá? Eu tô sendo sincero para você que muito embora eu goste de química, cara, eu ainda tenho simancol e eu sei quando a matéria é um pouco maçante. Então essa matéria ela tem muita regrinha, muito detalhezinho. Então, cara, se você vê que tá assim, ai caralho, chato pra cacete, vou dar um pause, cara, dá um pause, tenta pegar outra parada para estudar, que aí você continua seguindo, tá? Com o conteúdo. Então, sem mais enrolações, vamos começar aí a aula. Bom, então nessa primeira etapa, a gente vai trabalhar com a classificação dos ácidos e das bases. Existem alguns critérios de classificação normal, né? Claro, e quando a gente vai classificar alguma coisa, a gente pode ter diferentes olhares para dar a classificação. E esse primeiro olhar, eu tô botando aqui no quadro que é com relação ao número de hidrogênios ionizáveis e com relação ao número de hidroxilas. Quando eu digo assim, número de hidrogênios ionizáveis, o número de hidroxilas, que automaticamente vão se dissociar, eu estou pensando naquela questão que eu expliquei lá na aula de Química 3, que agora me falhou a memória, mas está passando aqui o número da aula, em que eu expliquei que lá na teoria de Arrhenius, quando você pega um ácido e coloca na água, aí ele vai ter a ionização, uma base, quando você pega e coloca na água, você vai ter a dissociação. Então, claro, eu tinha mencionado que eu partia do princípio que você viu essa aula, então eu não vou me estender mais aqui. Então, com relação ao número de hidrogênios ionizáveis ou hidroxilas, você pode classificar e, mano, aí vão falar, pô, o nome da parada, pô, é muito fácil de você saber do que se trata. Então, monoácido,
monobase, diácido, dibase, triácido, tribase, tetrácido ou tetrabase. E aí, cara, eu não posso deixar de sair da frente da tela e virar para você e perguntar: cara, será que você consegue perceber o porquê desses nomes mono, di, tri, tetra? Então vocês estão vendo, pô, se eu tiver apenas um hidrogênio ionizável ou uma hidroxila, é monoácido, monobase. Se eu tiver dois, é diácido, dibase. Então essa é uma parada que é bem tranquilo da gente entender, tá? Só que eu não quero que vocês fiquem com a sensação que basta você olhar aqui, por exemplo, ó, isso daqui é um diácido porque tem 2 hidrogênios, tá? Isso daqui é um triácido porque tem 3 hidrogênios. Não, eu não quero que vocês pensem nisso apenas, né? Eu quero que vocês pensem na questão dos hidrogênios serem ionizáveis, tá? Então tem esse detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque tem exceções. Então daqui a pouquinho eu vou te mostrar algumas exceções disso daqui, mas eu não posso virar para você e falar: olha, é para você sair dessa aula vendo que esse critério está relacionado com o número de hidrogênios e um número de hidroxilas. No caso das bases, você não vai ter exceção não, mas no caso do ácido você vai ter. E você tem que saber que é com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Então tem ácidos que apresentam 3 hidrogênios, olha só que parada doida. Tem ácidos que, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Tem ácidos que têm 3 hidrogênios, mas você não tem os 3 ionizáveis. Você tem apenas o quê? Apenas 2. E aí você olha a fórmula e fala assim: poxa, esse ácido aqui, porque tem 3 hidrogênios, é um triácido, né? Mas quando você vai ver na prática, ele não é um triácido, ele é um diácido, tá? Só que como tem as suas exceções, isso daí eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu quero que vocês peguem a visão geral, né? Peguem a visão geral que existe o conceito, mas mesmo ali com a questão do conceito, você consegue caminhar tranquilamente olhando através da fórmula, tá? Se vocês pegarem um conceito, então a parada vai de boa, beleza? Então essa é a nossa primeira etapa, que é com relação a um primeiro critério de classificação. Esse cara aqui, H4P2O7, talvez você que está em casa está pensando assim: pô, Marcelo, qual é o nome deles? Porque todos esses outros aqui, vocês saberiam nomear de boa, tá? Todos eles aqui. Agora, esse H4P2O7, vocês ainda não sabem como nomear. E eu vou mostrar na aula de hoje, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para mais um critério de classificação. E eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente está com outro critério aqui. Esse critério a gente vai trabalhar, claro, somente com os ácidos, tá, pessoal? Bases aqui não. Então, o critério que a gente está analisando é se o ácido apresenta oxigênio ou não. Então, se o ácido tiver oxigênio, você vai chamar ele de oxiácido. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, como ácido sulfúrico, nítrico, hipocloroso e fosfórico. Observem que todos eles apresentam oxigênio. E aí você que está em casa pensando assim: ué, Marcelo, mas você disse que o ácido sulfúrico é diácido e aqui o nítrico ele é um monoácido, por que eles estão aqui classificados como oxiácidos? Galera, são coisas diferentes, tá ligado? Então assim, um critério é para você ver uma coisa, o outro critério é para você ver outra, tá ligado? Então assim, tomem cuidado para vocês não acharem assim, tipo, porque esse é um diácido e esse é um monoácido, eles não podem estar na mesma classificação quando o critério é outro. Olha lá, hein? Não vai fazer essa confusão não, hein? E os hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio. Exemplo: o ácido fluorídrico, cianídrico, clorídrico. E aí eu dou uma dica para você, que é o seguinte: olha, lembra lá da aula que a gente trabalhou com mosquito teimoso, timato tipico, timeto no vidrico, que foi a aula 20, que foi a última de Química 1? Eu falei para vocês o seguinte: olha, tem o timeto no vidrico. Quando é um hidrácido, todo hidrácido termina em hídrico, tá? Então, ó, fluorídrico, cianídrico, clorídrico, então todo hidrácido termina em hídrico. Se for ico ou oso, tipo
ácido sulfúrico, ácido nítrico, hipocloroso, ácido fosfórico, todos esses que terminam em ico ou oso não são hidrácidos, então você já sabe que é um oxiácido. Todo ácido que termina em hídrico é um hidrácido, tá? Então uma relação com essas classificações com a questão de nomenclatura, tá? Vamos para mais um critério de classificação. Bom, galera, agora a gente vai trabalhar com a força dos ácidos e das bases. Para poder a explicação ficar mais didática, pá, na moral, eu vou primeiro explicar os ácidos e aí depois eu explico as bases, tá? Então se liga, para a gente poder trabalhar com a força, é importante que vocês saibam que esse conceito está relacionado com uma continha. Essa continha, inclusive eu trabalhei com vocês na aula de número 15 de Química 2 e eu começo a explicação de 4 minutos e 17 segundos em diante, tá? Então se por acaso você não viu a aula de equilíbrio químico e quiser ver essa continha sendo feita, vê essa aula aqui, tá? Que eu estou colocando no quadro e desse tempo em diante. Mas eu preciso que vocês saibam que eu vou colocar na lista de exercícios uma questão trabalhando esse conceito aqui do alfa, uma questão dessa continha, mas é uma parada que é bem tranquila de se fazer. Então preste atenção. O que seria a ideia da força? Isso que eu estou explicando está relacionado tanto para ácidos quanto para bases. Força está relacionado com a capacidade que um ácido ou uma base tem de liberar os seus íons característicos. E de acordo com a teoria de Arrhenius, né, que eu expliquei em outra aula, o Arrhenius ele fala que o ácido vai liberar o H+, e a base vai liberar o OH-. Aí, quanto mais H+ um ácido libera, mais forte ele é. Quanto mais OH- uma base libera, mais forte ela é. Então você vai ter justamente que esse conceito de força está relacionado a essa questão de liberação dos íons característicos. E eu estou mencionando isso porque geralmente as pessoas acham que um ácido forte é aquele ácido que corrói muito. Então tem que tomar cuidado para vocês não confundirem esses conceitos, tá? Corrosão é uma coisa e força é outra. Às vezes você tem um ácido que é forte, que corrói bastante. Às vezes você tem um ácido fraco, mas que podem causar bastante corrosão. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então se liga só. Quando você pega e faz esse cálculo do alfa, você vai chegar em valores que vão variar entre 0 e 1, tá? Então, por exemplo, você vai lá, pega o número de moléculas que se ionizaram, divide pelo número de moléculas que você colocou ali. E aí você vai chegar em, sei lá, 0,5, 0,3. O cálculo sempre vai dar entre 0 e 1, tá? É o que eu explico aqui nessa aula. E aí você relaciona esse alfa com questão de porcentagem. Então, por exemplo, se você fez o cálculo, chegou a 0,5, 0,5 é 50%. Sacou? Isso daí vocês veem em matemática. Aí, por exemplo, você tem 0,1, 0,1 é 10%. 0,8, 80%. 0,96, 96%. 0,01 é o quê? 1%. Sacou? Então tem essas sacadas assim que é legal que vocês entendam para poder não confundir com o que eu estou colocando aqui no quadro. E aí você tem que um ácido forte, ele vai ter o alfa maior do que 50%. Em outras palavras, o valor do alfa vai ser maior do que 0,5. Um ácido moderado, o alfa vai estar entre 5 e 50%. Ou seja, ele vai estar entre 0,05 e 0,5. Então, valores ali, você tem um ácido moderado. E se você tiver um ácido fraco, que vai ionizar pouco, o alfa é menor do que 5%. Então você vai ter, por exemplo, 0,04, 0,03 e assim por diante, tá? Então aqui vocês observam que existe uma relação entre um cálculo, o conceito e a classificação. Só que você que está vendo aí em casa está pensando assim, tá, beleza, Marcelo, tem isso daqui, pá, mas como que eu vou olhar uma fórmula de um ácido
e eu vou falar assim, olha, essa fórmula aqui configura um ácido forte, essa daqui é um ácido fraco, moderado. Como que isso funciona? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro e eu vou colocar agora a regrinha para vocês terem isso daí no caderno de vocês. Bom, galera, então para a gente poder identificar através da fórmula, a gente dividiu em hidrácidos e oxiácidos. Nos hidrácidos, a gente tem como fortes o clorídrico, boromídrico e iodídrico. Fluorídrico é moderado e o restante é fraco. Então, por exemplo, o cianídrico, ele é um hidrácido e é consequentemente fraco, ele vai entrar aqui. Agora, quando você tem um oxiácido, você vai procurar ali a questão da força de um jeito diferente. Você vai pegar e vai ter tipo uma formulazinha para calcular que é. Você vai pegar um número de oxigênios que eu represento por X e um número de hidrogênios ionizáveis que eu represento por Y. E aí é que tá. Lembra lá do início da aula de monoácido, diácido, triácido, que é com relação ao número de hidrogênios ionizáveis? Aqui é a mesma coisa. Ou seja, tem exceções ali de, por exemplo, tem ácidos que você tem, por exemplo, 3 hidrogênios. Eu já tinha falado isso, diga-se passagem, mas não custa nada repetir. Tem ácidos que têm 3 hidrogênios, mas somente 2 são ionizáveis. Então eu estou mostrando para vocês que daqui a pouco eu vou lá na exceção para ficar, digamos assim, mais fácil de vocês entenderem. Você vai pegar o número de oxigênios e vai subtrair do número de hidrogênios ionizáveis. Se esse valor for maior ou igual a 2, você vai ter o quê? Ácidos fortes. Exemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico e outros, tá? Então percebam, olha, 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. 4 menos 1, 3. Então aqui, observem que a gente fez a continha e chegou ao conceito de que é um ácido forte. O moderado, você vai fazer o X menos Y. Se for igual a 1, você vai ter a classificação de moderado, né? Então você teria, ó, nitroso, 2 menos 1, 1. 4 menos 3, 1. 3 menos 2, 1. Então aqui tem, ó, nitroso, fosfórico, sulfuroso, tá? E se for fraco, a continha vai dar 0. X menos Y é igual a 0. E aqui a gente tem uma exceção importante. E aí é que tá. Pô, Marcelo, você falou que é exceção e tal. Calma, preste atenção. Nesse caso aqui, os 2 hidrogênios são ionizáveis, aqui no ácido carbônico. Só que esse cara, a conta era para dar 1. Só que aí que tá, era para dar 1, mas ele não é moderado. Ele é fraco. Por que ele é fraco? Porque ele se decompõe muito facilmente. Então vamos parar para pensar só para fazer sentido isso na cabeça de quem está estudando química do zero. Cara, se força está relacionado com a questão de liberar o H+, se eu tenho um ácido que não libera o H+, e decompõe em 2 outras moléculas, cara, você não acaba nem tendo H+ direito, tá ligado? Então por isso que ele é um ácido fraco. No caso do ácido carbônico, né, você vai ter a decomposição em água e gás carbônico, que daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Mas esse cara aqui é uma exceção e, galera, é sério, é uma exceção importante, muito importante, cai bastante, então toma cuidado, eu tô avisando. Ó, ácido bórico, 3 menos 3, 0. Ácido hipocloroso, 1 menos 1, 0. Tá? Então, dessa maneira, você consegue identificar a questão da força dos ácidos. Show de bola, galera? E agora que a gente já viu como que você vai identificar a força dos ácidos, agora nós vamos para a força das bases. Bom, galera, quando a gente vai analisar a força das bases, a gente tem uma coisa boa que é muito mais fácil do que os ácidos. E, além disso, você não tem bases moderadas, ou é forte ou é fraca. Nas bases fortes, o alfa vai dar aí próximo de 100%. E quais são as bases fortes? São aquelas formadas por metais alcalinos, ou seja, os metais do grupo 1 da tabela periódica e metais alcalino-terrosos, com exceção de 2, que é o berílio e o magnésio. Então, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário e os outros são classificados como bases fortes. Então, se você tiver com uma tabela periódica, é bem de boa esse tipo de análise. E aí, o que acontece? Quando você tem uma base fraca, são os casos em que não se encaixam em forte.
Então você pegou a tabela periódica, pegou ali a sua prova e viu, pô, essa base, o metal, ele está presente no grupo 1 ou no grupo 2 da tabela periódica? Sim ou não? Se tiver, com exceção do berílio e magnésio, são fortes. Agora, se não tiver, são bases fracas. Então eu tenho, por exemplo, ó, hidróxido de amônio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e as demais bases. Então não sei se vocês estão reparando que é muito mais tranquilo analisar a força das bases do que a força dos ácidos. Qual é a recomendação do professor agora? A gente acabou de encerrar uma etapa da explicação e aí é o que eu falo, olha, essa aula ela é muito densa, tem muita informação. A dica que eu dou para você é, eu não recomendo que você continue assistindo esse vídeo sem antes fazer os exercícios que estão passando aqui embaixo, tá? Então, dica, pega a lista de exercícios que está na descrição do vídeo, faz as questões que eu estou recomendando. Depois que você fizer aqueles exercícios, você continua acompanhando o vídeo, tá? Eu estou fazendo isso justamente para que você não consiga se perder num mar de informações que a gente está gerando nessa aula. Então vai lá, faça os exercícios e depois você volta aqui para o vídeo. Bom, galera, agora que vocês já fizeram os exercícios, a gente vai voltar aqui trabalhando a estrutura dos ácidos. Só que eu queria que vocês soubessem que eu vou voltar à discussão de força lá pelo finalzinho da aula, tá? Então, à medida que a gente for construindo o conhecimento, eu vou conseguir trazer algumas respostas para perguntas que são comuns aqui no canal. Então, vamos lá. Aqui a gente vai inicialmente aprender como se monta a fórmula estrutural dos ácidos. Isso daqui vai ser importante para a gente entender algumas coisas relacionadas com íons, enfim, vários tópicos. Mas eu preciso falar que eu sempre comento assim, olha, eu vou partir do princípio que vocês estão com determinado conhecimento bem construído. E que conhecimento seria? As aulas 11, 12 e 14 de Química 1, onde eu ensinei para vocês como montam as estruturas e como vocês vão fazer a análise de geometria molecular. Isso é muito importante, tá? Então se liga só. A gente vai primeiro montar as estruturas de dois oxiácidos. O primeiro eu vou fazer e o segundo você em casa faz, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente vai montar a estrutura de um oxiácido? Então tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir. A primeira regrinha é, a gente vai pegar os hidrogênios, ou o hidrogênio, se por acaso você só tiver um, e vai conectar aos oxigênios. Então vai ficar assim, olha, no primeiro eu tenho o ácido carbônico, e o ácido carbônico tem dois hidrogênios. Então eu vou pegar e vou fazer, ó, hidrogênio e vou colocar o hidrogênio aqui, tá? Você pode colocar um embaixo do outro, não tem problema. E aí você vai pegar os oxigênios e vai conectar aos hidrogênios. Então assim, olha, hidrogênio vai se conectar com oxigênio. Hidrogênio vai se conectar com oxigênio. Você aprendeu lá nas aulas que eu tinha mencionado, a 11, 12, 14, você aprendeu que o hidrogênio só vai fazer uma ligação química. E o oxigênio? O oxigênio ele vai fazer o quê? Duas ligações químicas. Então você já tem uma ligação representada para cada oxigênio. Então assim, os hidrogênios já estão estabilizados. E os oxigênios? Ainda não. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o elemento central, então a fórmula tem 3 elementos. O do meio eu estou chamando de elemento central. Então você vai pegar o elemento central e vai colocar assim, olha, estou colocando o carbono aqui desse jeito, por quê? Porque eu vou pegar esses oxigênios e vou conectar ao carbono. E aí você que está em casa está perguntando assim, poxa Marcelo, por que você está colocando a ligação desse jeito? Porque eu te ensinei, lá na aula de número 11 mesmo já tinha ensinado, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então, como o oxigênio apresenta 2 pares de elétrons excedentes, ele vai fazer a repulsão dessas ligações e aí por isso que ela está desse jeito aqui, tá? E aí o que acontece? Os oxigênios já estão estabilizados. Então vamos contar. Hidrogênio estabilizado. Esses 2 oxigênios estabilizados. E o carbono?
O carbono faz quantas ligações químicas? Faz 4. Então você está precisando estabilizar o carbono e está faltando um oxigênio. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o oxigênio aqui e aí o que eu vou fazer? Vou terminar de estabilizar o carbono. Então o carbono estava faltando 2 ligações e o oxigênio também estava precisando de 2 ligações. E essa daqui é a estrutura do ácido carbônico, tá? Então a gente acabou de fazer a montagem do primeiro. E aí você que está em casa está pensando assim, poxa Marcelo, eu poderia fazer de outro jeito a montagem? Cara, contanto que você respeite a questão de geometria molecular, essas questões assim, tá de boa. Você pode montar, por exemplo, eu quero pegar, por exemplo, e colocar assim, ó. Vamos supor que a gente montou, cara, desse jeito aqui. Cara, não tem problema, você está respeitando as questões de geometria molecular, não tem problema com relação a isso. Ah, Marcelo, eu quero montar, sei lá, pro oxigênio aqui do lado esquerdo, bota os hidrogênios para lá, não tem problema, contanto que fique respeitada a questão da geometria molecular e tudo certinho, tá, gente? Bom, galera, eu resolvi utilizar esse recurso aqui, que inclusive eu até utilizei em outras aulas, que é usando esse modelo de bolinhas para poder representar a estrutura para vocês. Obviamente, a gente está vendo a montagem aí do ácido carbônico e eu vou montar aqui utilizando essas bolinhas, esses bastõezinhos aqui. Então, vamos lá. Bolinha vermelha é o oxigênio, bolinha preta é o carbono e as bolinhas brancas são os hidrogênios, tá? Então, a gente tem o H2, C1 e O3. Então, vamos lá. Como eu mostrei na aula, ó. Primeiro você vai pegar o hidrogênio e vai ligar ao oxigênio. Então, acabei de montar ali a primeira etapa. Continuando aqui na segunda etapa, que é colocando o outro hidrogênio no oxigênio. Então, acabei de conectar aqui. E agora a gente vai pegar o quê? Os 2 oxigênios que estão conectados aos hidrogênios e vai ligar no elemento central, que no caso é o carbono. Então, a gente vai pegar aqui e vai conectar. Ó, liguei o primeiro oxigênio, tá vendo? Agora eu vou pegar o segundo oxigênio e vou conectar aqui no carbono, ó, tá vendo? Conectei. Então, observem como é que ficou a questão daqueles ângulos que eu estava explicando para vocês ali no quadro, tá vendo? Ó, olha como é que ficou. E agora o carbono, como ele faz 4 ligações, tá faltando 2, inclusive tá faltando um oxigênio, eu vou lá e monto. Então, observem que o jeito que eu estou montando aqui nesse modelo de bolinhas, ele vai se parecer com o que a gente está vendo no quadro, tá vendo? Olha lá, olha como é que ficou a questão das angulações. E aí, galera, o que acontece? Como eu expliquei para vocês também lá no quadro, lembra que eu falei que eu poderia também colocar assim, né? Não teria problema lá, ó. Tá vendo como é que ficou a imagem da estrutura? Observem que, mesmo no modelo, a gente acaba respeitando aquela questão das angulações aqui, tá? Então, o que eu queria que você fizesse agora? Queria que você desse um pause no vídeo e tentasse montar a estrutura do ácido nitroso, que é o HNO2, tá? Se por acaso você quiser, pega uma tabela periódica para fazer isso, tá, gente? Vocês não precisam ser robôs para poder lembrar tudo, não. Pega a tabela periódica, vê quantas ligações o nitrogênio vai fazer. Tranquilo, gente? Então vamos lá, vou começar a resolver, hein? 1, 2, 3 e já. Então vamos lá. Eu tenho um hidrogênio e eu tenho 2 oxigênios. Então, eu vou conectar o hidrogênio no oxigênio. Depois, eu vou pegar o elemento central, ó, e eu vou conectar aqui, ó. Olha lá. Só que o que acontece? O nitrogênio, ele está na família 5A, que é o grupo 15. E o nitrogênio precisa fazer 3 ligações químicas, conforme a gente aprendeu lá nas aulas de ligações. E aí, você está faltando um oxigênio para você completar. O que acontece? O próximo oxigênio vai entrar por ligação dupla. E por que ficou desse jeito aqui? Porque o nitrogênio apresenta um par de elétrons excedente, que aí vai fazer a repulsão. Então você vai ter esse padrão aqui de estrutura. Se por acaso
Você que está em casa desenhou de outro jeito, representando ali a questão da geometria, não tem problema. Ah, Marcelo, eu desenhei desse jeito aqui, ó, nitrogênio e, sei lá, dupla, ó, coloquei assim. Cara, não tem problema, porque você está tendo a questão da angulação por conta desse par eletrônico excedente, tá bom? E aí, crianças, só uma recomendação que eu tenho que dar para você. O legal é que você siga essas métricas, aplicando aquela teoria da repulsão, dos pares eletrônicos, da camada de valência. Mas a verdade, já que a gente está nesse ponto aqui, é que muitos livros, às vezes, demonstram essa questão aqui, colocando todas as ligações retas. Então, por exemplo, como que aqui o ácido nitroso, alguns livros poderiam representar? Eles virariam para você e colocaria assim, por exemplo, ó. Colocaria desse jeito aqui. Mas aí é que tá, eu quero dar só esse bizu para vocês, porque às vezes o cara que está escrevendo lá o livro, ele procura colocar tudo de um jeito, lá no editor de texto, aí fica meio complicado colocar aqui com essa questão das angulações, tá? Mas aí fiquem ligados que existe essa questão da teoria da repulsão, dos pares eletrônicos da camada de valência, coisas que é legal que vocês fiquem ligados, tá? E agora o que eu queria que você fizesse no momento? Queria que você desse um pause no vídeo e tentasse montar a estrutura do HF e do HCN, que é o ácido cianídrico, e o terceiro, né, que era o ácido fluorídrico. E aí você em casa tá pensando assim, pô, Marcelo, e aqui? Tem alguma regra para montar e tal? E isso aqui, galera, eu já tinha trabalhado com vocês lá naquelas aulas de ligações químicas e tal. Então, vocês já têm um conhecimento, vocês já até montaram, tá? Vocês já até montaram essas duas estruturas. Mas não custa nada relembrar, tá? Então, dá um pause e tenta montar aí as estruturas. Bom, então eu vou começar a resolver agora, tá? Vamos lá. Estrutura do HF. Você vai ter o quê? Hidrogênio, ligação covalente com o flúor. Só isso, tá? E o HCN? O HCN, a gente vai ter hidrogênio conectado ao carbono, tripla ligação com o nitrogênio. Acabou, só isso. Aqui vai ser geometria linear, porque o carbono não vai ter pares eletrônicos excedentes, então vai ser linear. Aqui só tem dois átomos, né, uma molécula diatômica, ligação covalente aqui simples, estabilizou o flúor, estabilizou o hidrogênio, ligação tripla, estabilizou o nitrogênio, tripla e uma simples estabilizou o carbono e a simples estabilizou o hidrogênio. Só isso, tá? Então essa é a primeira parte de montagem da fórmula estrutural dos ácidos. A parte mais complicada é para montar a estrutura dos oxiácidos, mas a gente não acabou por aqui. Eu vou colocar mais alguns exemplos para vocês, porque agora a gente vai entrar na discussão de ligação dativa, que é um ponto que é um pouco delicado da matéria. Então, galera, eu vou apagar o quadro e enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai trabalhar com mais alguns ácidos aqui com a montagem. Só que aqui a gente entra naquela temática de ligação dativa e expansão do octeto. E eu queria, assim, propor para você que está em casa, que é tentar montar essas estruturas já sabendo que vai ter essa questão que eu vou discutir, tá? Então eu vou começar a montar agora. Primeira estrutura, o H2SO4. A primeira etapa, você vai fazer a mesma coisa que eu expliquei para você anteriormente. Então são dois hidrogênios, então fui lá, coloquei os dois hidrogênios, liguei ao elemento central, e aí observem que está faltando mais dois oxigênios, tá? E aí eu vou lá e eu conecto aqui. Mas aí o que acontece? Você identifica, e aí eu vou colocar aqui na outra cor para vocês verem o seguinte. Eu vou colocar aqui como LC de ligação covalente, aquela ligação covalente normal que a gente estudou lá na aula de número 11, tá? Aqui, outra ligação covalente normal. Aqui, outra ligação covalente normal e outra ligação covalente normal. Aí o que acontece? Aqui no enxofre, você já tinha ele estabilizado. Por quê? O enxofre ele já está no grupo 16, né, que é na família 6A, embaixo do oxigênio. Então o enxofre ele faz duas ligações para alcançar o octeto. Só que como você tem na camada de valência do enxofre uma quantidade de 6 elétrons, o que a gente pode inferir? Que um elétron está fazendo essa ligação covalente com esse oxigênio e esse outro elétron com esse outro oxigênio aqui. E aí te sobraria o quê? Uma quantidade de 4 elétrons. Então você teria, dentro da abordagem de ligação dativa, um par de elétrons
sendo compartilhado com esse oxigênio. Então, no caso, o par de elétrons desse enxofre estaria sendo compartilhado com esse oxigênio por dativa. Então, o que você está vendo aqui, eu vou colocar como LD de ligação dativa, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, uma ligação dativa. Inclusive, eu discuti ligação dativa na aula de número 12, tá? Então, eu estou contando com esse pré-requisito. Só que a questão da ligação dativa é uma discussão, mano, que, nossa senhora, cara. Então, assim, tem livros que falam assim, olha, a IUPAC não recomenda a ligação dativa. Tem livro que não comenta, tá? Então, por exemplo, se você estuda pelo livro, clássico livro de química, né? Tem muita gente que fala assim, acompanha as aulas do Marcelão com o livro do Feltre. Você que usa o livro do Feltre ele coloca como ligação dativa, ponto, acabou e é nóis. Pelo menos a edição que eu tenho aqui em casa. Agora, tem outros livros que falam, olha, tem a discussão da dativa, mas como a IUPAC recomenda não usar mais a ligação dativa, você entra na temática da expansão do octeto, que eu discuti em alguma aula que está aparecendo aqui, agora me falha a memória. Então, aí onde que eu quero chegar, né? Porque eu estou falando isso, e aí você em casa fica assim, maluco. E agora, cara, o que eu vou fazer? Aí é que entra o que eu tenho falado em várias aulas, que é, olha, as minhas aulas é pensando a nível Brasil inteiro, então eu não sei muito bem o que todos os vestibulares do Brasil vão cobrar. É muito importante, você que pretende fazer algum vestibular desses regionais, que tenha prova discursiva, que é importante que você pegue provas anteriores para ver se na prova discursiva é cobrado isso de você. Porque se for cobrado, por exemplo, montagem de estrutura, de ácidos, né, no caso que a gente está trabalhando, você já sabe para onde correr. Por quê? A gente tem duas formas de representar isso. Essa daqui é a primeira e a segunda seria como? A segunda forma seria, ao invés de você colocar a ligação dativa, você colocaria ligação dupla, tá bom? E aqui entraria na temática da expansão do octeto. Então existem essas duas formas de se representar a estrutura do ácido sulfúrico. E aí é onde entra na temática que eu estou falando para vocês. Olha, é legal vocês pegarem as provas de outros vestibulares para darem uma olhada, ver como a banca está cobrando. Porque é aquela coisa que a gente fica maluco. Olha, o jeito recomendável é esse. Mas aí você tem, por exemplo, um vestibular que cobra de uma forma, um outro vestibular que cobra de outra, e aí a gente fica meio perdido, tá? Então essas as duas abordagens que eu estou colocando aqui para você. Essa daqui, um enxofre, ele está excedendo o octeto, normal, isso acontece com elementos do terceiro período para baixo. Então, enxofre, fósforo, podem acontecer isso daqui, tá? A gente tem aqui o número 2, que é o ácido fosfórico. Se você aí em casa quiser dar um pause e tentar fazer, eu vou começar a corrigir agora. Então vamos lá, gente. H3PO4, ó. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Aí o que acontece? Aqui eu já tenho 2. Eu posso colocar um terceiro aqui embaixo? Posso. Posso colocar aqui embaixo também. Então eu vou colocar aqui embaixo, mas eu queria que vocês soubessem que se por acaso você que está acompanhando aí em casa não colocou assim e colocou de outro jeito, também está valendo, e na verdade colocar de outro jeito até seria melhor, mas eu vou colocar assim e nada me impede depois de acertar. Você vai colocar aqui ligado ao elemento central, que é o fósforo. Tá vendo aqui que esse oxigênio aqui ficou linear, né? No caso, a questão da geometria. Então eu vou fazer a alteração aqui embaixo, só para vocês verem que, cara, às vezes você monta a parada e, pô, tipo, cara, eu montei e não saiu conforme esperado. Mano, vai lá e acerta o negócio, não tem nenhum problema nisso não, tá? Então vamos lá. Ó, liguei ao fósforo, aí eu sei que tem outro hidrogênio com oxigênio aqui, tá vendo? Aí agora eu tô respeitando aquela questão da angulação, tá? Beleza. Aí eu observo o seguinte, que a fórmula é H3PO4, então eu já matei 3 hidrogênios, já matei 3 oxigênios, e aí eu fui para o elemento central. Aí agora está faltando um oxigênio. O que acontece? O fósforo, ele está localizado no grupo 15 da tabela periódica.
Então ele tem 5 elétrons na última camada. Como o fósforo tem 5 elétrons na última camada, você já tem 3 elétrons ocupados, fazendo lá as ligações covalentes normais, e tem um par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons sobrando, eu posso entrar naquela temática ali da ligação dativa com o meu quarto oxigênio. Ou então eu posso pegar, deixa eu colocar aqui o outro oxigênio, ou então eu posso pegar e representar, ao invés de colocar aqui no caso a ligação dativa, eu represento através de ligação dupla, tá? E aí seriam as duas estruturas conforme abordagens pedagógicas diferentes, de acordo com cada banca de vestibular, que deixa a gente maluco, né? Então a gente tem a montagem do primeiro e do segundo. E o que a gente vai fazer agora? Vai montar a estrutura do ácido nítrico e do ácido perclórico. Se você quiser dar um pause e tentar montar os dois, o momento é agora, porque eu vou começar a corrigir, tá? Então, no caso do ácido nítrico, o HNO3, eu tenho só um hidrogênio, então vamos lá. Hidrogênio ligado ao oxigênio, oxigênio, elemento central, tá? E agora eu tenho, no caso, mais 2 oxigênios para colocar. Essa estrutura aqui, olha lá, nitrogênio, dupla ligação com oxigênio. Essa estrutura aqui era do ácido nitroso que a gente já tinha feito. E aí tem um par de elétrons aqui. E aqui entra um problema que é, o nitrogênio, ele está localizado no segundo período da tabela periódica. Os elementos que estão localizados no primeiro e no segundo período, eles não sofrem a expansão do octeto, né, de 8 elétrons na última camada. Ele não vai sofrer a expansão do octeto. Isso está relacionado, inclusive, muito provavelmente, eu já coloquei uma legenda para abordar esse assunto, que é a questão da presença de orbitais do tipo D, tá? A gente acabou não entrando muito no extensivo, falando de modelos quânticos, porque, cara, fugia da proposta do extensivo, né? Mas o que acontece? Os elementos do terceiro período, do terceiro período para baixo, tá? Eles apresentam ali a questão do terceiro nível de energia. Então vamos supor, quando você pega, por exemplo, o enxofre, qual é a distribuição eletrônica do enxofre? Você vai ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4, tá? Então o enxofre ele tem número atômico 16, a distribuição eletrônica dele é essa. Então qualquer elemento do terceiro período para baixo, pelo fato de apresentar o terceiro nível de energia ali, você tem que configurar conforme o diagrama de Linus Pauling. Inclusive eu estou colocando o diagrama de Linus Pauling aqui, uma imagem que não vai dar no quadro. Mas está vendo que no terceiro nível de energia apresenta o orbital D, olha lá, 3D10. Do quarto, o quarto apresenta 4D10. E elementos para baixo vão passar pelo orbital D e mais para baixo o quarto vai passar pelo F e tal. Onde que eu quero chegar? Muito embora a distribuição eletrônica a gente não escreve o D porque o D não tem elétrons, eu tenho que considerar que o D está lá, cara. Então eu estou colocando 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 e 3D0. 3D0 a gente acaba não escrevendo, mas existe o orbital D. Então os elementos do terceiro período para baixo, eles podem fazer a promoção de elétrons para o orbital D e aí você abre a possibilidade de ter mais ligações químicas. É o que a gente chama de expansão do octeto. Só que o que acontece? Como eu estou falando que isso é do terceiro período para baixo, o nitrogênio ele não está no terceiro período. O nitrogênio está no segundo período. E de acordo com o diagrama de Linus Pauling, novamente, o segundo nível de energia apresenta só os orbitais S e o P, entendeu? Então não dá para fazer essa expansão do octeto. Então nesse caso aqui, a forma mais adequada é você realmente representar por apenas esse traço aqui, que é a ligação dativa. Então essa seria a estrutura do ácido nítrico. E para poder fechar, agora eu estou colocando aí as estruturas do ácido perclórico, só para eu poder adiantar aqui, não ter que apagar o quadro e ter um maior trabalhão, tá? Então eu estou colocando aqui na tela ali a estrutura do ácido perclórico, perceba que é só um hidrogênio ligado ao oxigênio, e aí os demais oxigênios vão estar ligados ao cloro, tá? E aí, galera, eu vou cobrar isso de vocês na lista de exercícios, claro, eu vou colocar o gabarito, pá, tudo bonitinho, e se por acaso você sentiu necessidade
de voltar para as aulas de geometria molecular, ligação covalente normal, ligação covalente dativa, voltem porque isso é importante, beleza, gente? E um outro detalhe aqui, ó, percebam que eu estou respeitando a geometria do nitrogênio aqui, pá, bonitinho, e é isso, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai continuar com a nossa aula com mais uma abordagem dentro de ácidos e bases. Bom, galera, agora a gente vai falar duas exceções importantes aí na hora de montar a estrutura de ácidos, e isso também vai estar conectado com outro tópico que eu já mencionei na aula. Então a gente tem aqui o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Observem como que ficou as estruturas desses ácidos, né? Então você tem aqui, por exemplo, o seguinte. Aqui no ácido fosforoso, muito embora a gente teria condições de pegar esse hidrogênio e conectar ao oxigênio, que aí ia ficar as ligações todas bonitinhas, a realidade da molécula não é como a gente montaria de acordo com o que eu expliquei para você. Então a realidade não é essa. A realidade dela é assim. Então constitui um primeiro exemplo de exceção e aqui um segundo exemplo de exceção. E aí o que a gente vai ter aqui? No ácido fosforoso, você não tem um triácido. Lembra que eu expliquei para vocês o que era um triácido, um monoácido, diácido? Aqui a gente não tem um triácido, muito embora tenha 3 hidrogênios. A gente tem um diácido. E por quê? Então o que eu vou explicar agora, ele serve também para todos os oxiácidos que eu expliquei para você na aula de hoje. Então para o hidrogênio ser considerado ionizável nos oxiácidos, o que você precisa ter? Esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, de acordo com a teoria de Arrhenius, quando você pega um ácido e coloca em água, o que ele vai fazer? Ele vai liberar o H+, que a gente, inclusive lá na aula eu falei que modernamente vai ser formado o cátion hidrônio, mas enfim, aquele hidrogêniozinho ele vai ter que sair da molécula. Mas para ele poder sair, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma diferença de eletronegatividade considerável para que o hidrogênio consiga sair aquele H+ carregado. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, você tem 2 hidrogênios ligados aos oxigênios, então você tem 2 hidrogênios ionizáveis, mas esse hidrogênio ele não é ionizável. E por quê? Porque o fósforo e o hidrogênio eles vão ter valores de eletronegatividade muito próximos. Então acaba que esse hidrogênio ele não é ionizável. Por isso que o ácido fosforoso ele é considerado um diácido e não um triácido, como seria esperado, conforme que eu expliquei para você anteriormente, tá? Então aqui eu já estou mostrando aqui essa exceção. E o ácido hipofosforoso é a mesma coisa. Muito embora tenha 3 hidrogênios, você tem 2 hidrogênios ligados diretamente ao fósforo. Então, esses 2 hidrogênios, ele não vai ser ionizável, somente esse daqui, tá? E aí a gente tem um outro caso, uma exceção que inclusive eu falei anteriormente, que é a questão da força. O que acontece com o ácido carbônico? Por que o ácido carbônico, ele não é um ácido moderado, mas sim fraco? Porque o ácido carbônico ele tem uma tendência a se dissociar em água e CO2, ou seja, eu nem tenho aí a formação do H+, porque majoritariamente as moléculas de ácido carbônico se decompõem em água e gás carbônico, tá? Então por isso que o ácido carbônico ele é um ácido fraco e não moderado, tá bom, galera? Bom, então aqui a gente trabalhou 2 exceções importantes e a gente vai continuar a discussão, a gente vai ter muita discussão nessa aula. Então eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, anteriormente nós vimos ali como é que funcionava a análise da força dos hidrácidos e eu mostrei para você que o HCl, HBr e o HI são fortes, o HF moderado e o restante é fraco. Lembrando, dentro dos hidrácidos, tá? E agora a gente vai fazer a discussão que é a relação entre a eletronegatividade, o raio atômico e a força desses hidrácidos. E isso é importante que vocês vejam para poder entender por que o HF ele não é um hidrácido forte. Então acompanha aqui comigo, olha. Primeiro fato, a eletronegatividade, a gente estudou lá nas aulas de propriedades da tabela periódica, eu mostrei para você que ela vai aumentando de baixo para cima e que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então nós temos o flúor é mais eletronegativo do que o cloro, que é mais eletronegativo do que o bromo, que é mais eletronegativo do que o iodo. E o segundo fato
é que o raio atômico ele vai aumentar de cima para baixo, ou seja, é o contrário da eletronegatividade. Então, o iodo ele tem um raio maior do que o bromo, que tem um raio maior do que o cloro, que tem um raio maior do que o flúor. E a parada toda é, esses hidrácidos formados por halogênios, o que você vai ter? Ó, o ácido iodídrico, ele tem uma força maior do que o bromídrico, maior do que o clorídrico e maior do que o fluorídrico. Então, o que vocês conseguem perceber com base no que está no quadro? Que a força, ela vai seguir a tendência de aumento do raio, né? Então, quanto maior o raio atômico, maior a força do ácido. E a gente está estudando nessa aula que a força está relacionada com essa questão de liberação do H+. E agora a gente vai explicar para vocês por que o ácido fluorídrico, ou seja, por que a parada não segue a eletronegatividade e sim o raio atômico. Então a gente precisa considerar o seguinte, que à medida que o raio atômico aumenta, o que você vai ter? A eletronegatividade reduzindo, tá? E aí, consequentemente, à medida que a eletronegatividade reduz, você diminui a intensidade do dipolo. E aí eu queria que você tentasse puxar da sua memória que lá na aula de polaridade da ligação e polaridade da molécula, eu mostrei para você que existe um cálculozinho que a gente faz. A gente pega a eletronegatividade de um determinado elemento e subtrai da eletronegatividade de outro elemento, né? Pensando ali quando os dois estão ligados. E aí você vai ter a diferença de eletronegatividade, e aí você vê, ó, pô, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade da ligação. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer o cálculo da diferença de eletronegatividade do flúor para o hidrogênio, o que eu vou ter? Eu vou ter a continha que é 4 menos 2,1, né? Que é a eletronegatividade de cada um deles. Então o flúor é 4, que é o mais eletronegativo da tabela periódica, e o hidrogênio é 2,1. Então você vai ter uma diferença de eletronegatividade igual a 1,9. Agora, se você pega e faz a mesma conta para a diferença da ligação do cloro para o hidrogênio, né, na molécula de ácido clorídrico, você vai ter uma diferença, como vocês podem ver aí no vídeo, essa diferença ela é menor do que na molécula de HF. Então o que a gente pode inferir? Que pelo fato da diferença ser menor, a gente tem um dipolo com menor intensidade, tá? E aí, consequentemente, quando a gente pensa nesse hidrácido sendo colocado em água, o que a gente espera conforme a teoria de Arrhenius? Que vai sair o H+, que a gente sabe modernamente vai formar o cátion hidrônio, como eu coloquei aqui. Esse oxigênio da água, ele vai tentar puxar esse H+. E aí, qual é a parada? Quanto menor a intensidade do dipolo, mais fácil é tirar esse hidrogênio. Então eu queria que você pensasse o seguinte, olha, você tem o flúor que está ligado ao hidrogênio. E aí você tem o cloro ligado ao hidrogênio. Quem é que está exercendo menor atração ali naquele hidrogênio? É o cloro ou é o flúor? Poxa, se você tem menor intensidade de dipolo no HCl, então é mais fácil arrancar o hidrogênio no HCl do que no HF. Então, quanto menor a intensidade do dipolo, tá? Quanto menos intenso aquele dipolo, mais fácil de tirar o hidrogênio. E aí vocês me perguntam assim, pô Marcelo, e nos oxiácidos? Galera, nos oxiácidos, quanto mais oxigênios a gente vai tendo, né? E aí, não sei se vocês lembram daquela continha que é, pega o número de oxigênios, reduz do número de hidrogênios ionizáveis. Então, quanto maior for a diferença, quanto mais oxigênios tem, maior vai ser essa questão de puxar a nuvem eletrônica, facilitando a saída do hidrogênio, tá? E também ali no caso dos oxiácidos, tem a questão ali justamente do átomo central. Então, quanto maior a eletronegatividade do átomo central, aí como um todo aquela nuvem eletrônica ela vai sendo puxada e aí você tem a saída desse oxigênio sendo facilitada. Inclusive a gente discutiu isso na aula de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Eu falei um pouquinho sobre essa questão do efeito indutivo, tá? Bom, então agora que a gente acabou de dar uma olhada aqui nessa discussão, vamos prosseguir com a aula e eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai trabalhar com a questão da estrutura dos ânions. Você aprendeu lá na primeira aula que você tinha a formulazinha e o nome, eu pedi para você decorar e tal.
E nessa aula você já aprendeu como é que funciona a montagem da estrutura dos ácidos. A gente vai pegar esse conhecimento e chegar na estrutura dos ânions, que alguns vestibulares já tiveram aí o histórico de cobrança, e eu, preocupado, estou trazendo esse conteúdo para vocês. Então a gente está abordando o conteúdo através do carbonato e do bicarbonato. Então quando você tiver que montar a estrutura de um ânion, primeiro passo que o professor recomenda é: você vai pegar e vai montar a estrutura do ácido. E no caso dos oxiácidos, que são os ácidos que possuem oxigênio, é que a história fica um pouco complicada. Nos hidrácidos é muito mais tranquilo. Então, por exemplo, você tem um ácido clorídrico, você só vai pegar o hidrogênio, ligar o cloro, ligação covalente simples, e aí você vai efetuar a quebra da ligação química, você tem o cloreto. Eu vou mostrar para você, mas eu quero que você saiba que nos oxiácidos que é um pouco mais complicado. Então eu peguei o ácido carbônico, montei a estrutura. Se eu quiser chegar no ânion carbonato ou bicarbonato, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ter em mente que o hidrogênio que vai sair da estrutura do meu ácido é o hidrogênio que está ligado ao oxigênio, como eu já tinha falado para vocês. E aí eu penso, poxa, se eu tenho carbonato, mosquito teimoso, te mato, te pico, então carbonato veio do carbônico. Então eu tenho ácido carbônico, H2CO3. E aí eu vou fazer o seguinte, pô, se eu quiser chegar no bicarbonato ou hidrogeno carbonato, que é o HCO3 de carga 1-, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou quebrar a ligação hidrogênio-oxigênio, tirando esse hidrogênio. E aí olha o que aconteceu, ó, tá vendo nesse ponto aqui? Eu retirei o hidrogênio. Só que como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o elétron do hidrogênio fica com o grupo, tá? Então o grupo todo apresenta carga negativa, no caso um menos, por conta desse elétron aqui da quebra da ligação, o elétron do hidrogênio. Então a fórmula do ânion bicarbonato ou hidrogeno carbonato é essa que vocês estão vendo aqui no quadro. Tá vendo como é que é simples? Montei a estrutura do ácido, quebrei a ligação hidrogênio-oxigênio, tem aqui a estrutura do bicarbonato. E aqui a gente tem a estrutura do carbonato. O carbonato é o resultado do quê? Da quebra das duas ligações hidrogênio-oxigênio. Então peguei a estrutura do ácido, fui lá, quebrei as duas ligações. Como aqui nós temos dois elétrons que vão ficar com o grupo, resultado da quebra dessa ligação, o grupo apresenta carga 2-, tá? Bom, galera, agora a gente vai analisar a classificação de um ácido com relação à sua volatilidade. Para isso, a gente precisa dos pontos de ebulição de cada ácido. Então a gente vai ter a classificação de ácido fixo, quando o ponto de ebulição é maior do que 100 graus Celsius. Abaixo de 100 graus Celsius, o ácido é considerado volátil. Então, os ácidos fixos mais importantes, a gente tem o sulfúrico e o fosfórico. Esses são os que mais aparecem, tá? Coloquei o bórico aqui também, mas a gente tem alguns outros ácidos que são classificados fixos. Mas os mais importantes são o sulfúrico e o fosfórico. E os ácidos voláteis são aqueles que, como eu já tinha mencionado, o ponto de ebulição é menor do que 100 graus Celsius. A gente tem os hidrácidos, o ácido nítrico, o ácido clórico. E aqui eu coloquei um ácido que não é inorgânico, e sim orgânico, que é o ácido acético, que está presente no vinagre. E aí eu coloquei isso aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que seria volátil. Então, volátil está relacionado com a sua facilidade de escapar para o estado gasoso. Não sei se você já reparou que quando a gente deixa o vinagre aberto, a gente consegue sentir aquele cheiro facilmente. E por quê? Por causa do ácido acético, que tem um cheiro característico e ele passa facilmente para o estado gasoso, tá? Por isso que você sente esse cheiro. Então, quando um químico ele vai trabalhar com ácido volátil em laboratório, ele precisa usar uma capela. O que é uma capela? A capela é o que vocês estão vendo aí na imagem agora. É tipo um lugar do laboratório que tem um exaustor, tá ligado? Então você vai lá, aí você bota tipo assim, bota os ácidos lá, ou mano, seja lá o que você for fazer lá que tenha problema de vapores tóxicos, aí o que você vai fazer? Você vai manipular o experimento ali dentro e ali vai ter um exaustor que vai puxar aqueles vapores tóxicos, fazendo com que a pessoa não passe mal, tá ligado? Então, gente, eu coloquei aqui para vocês uma informação que é legal que vocês saibam, que é o seguinte.
A gente está aprendendo a falar nome tipo ácido clorídrico, ácido cianídrico, ácido não sei o que lá, ácido isso, ácido aquilo. Só que o que acontece? Quando a gente está trabalhando com esses ácidos voláteis, como eles têm um ponto de ebulição abaixo de 100 graus Celsius, eles passam facilmente para a fase gasosa. Quando você tem esse ácido na fase gasosa, a gente não chama mais de ácido. Então, por exemplo, o HCl no estado gasoso, a gente vai chamar ele de cloreto de hidrogênio e não ácido clorídrico. O termo ácido é somente quando ele está em fase aquosa. Então é legal que vocês tomem cuidado com relação a isso. E por que eu estou falando isso? Às vezes você está, por exemplo, numa aula de biologia. E aí o professor está lá na aula de biologia falando que o experimento de Miller para testar a hipótese de Oparin-Haldane tinha metano, tinha amônia, tinha cianeto de hidrogênio. Pô, cianeto de hidrogênio. Cara, cianeto é o CN- de hidrogênio. É o quê? É o HCN. Cara, o HCN, você aprendeu que é quem? O ácido clorídrico. Errou! Mas esse termo você só vai usar quando você está trabalhando com o HCN em fase aquosa, tá? Aí sim é o ácido clorídrico. Agora, quando você está no estado gasoso, o HCN não é o ácido clorídrico. Passa a ser o quê? O cianeto de hidrogênio ou então gás cianídrico, tá bom? Então você tem essa outra nomenclatura que é alternativa. Então, por exemplo, o HCl, gasoso, é o cloreto de hidrogênio. Então lá no experimento de Miller, o cara utilizou o cianeto de hidrogênio ou gás cianídrico e não o ácido clorídrico, tá bom, gente? Então agora a gente acabou de ver a classificação de um ácido quanto à sua volatilidade. Vou sair daqui da frente para quem por acaso quiser tirar um print. Eu tinha mencionado, né, que eu ia falar do ácido fosfórico, que tinha a questão do prefixo meta, piro ou orto, e a gente vai tratar disso agora. Para a gente poder entender onde o professor quer chegar, a gente vai trabalhar rapidamente, sem aprofundar muito nessa informação que eu vou gerar agora, porque isso é tema lá da aula dos óxidos. O que acontece? Eu mostrei para você o que era a função óxido, que era um composto binário, onde você tinha elemento mais oxigênio e tal. E aí o que acontece? Existe uma classe de óxidos que é chamada de óxido ácido. Só para poder situar você. Óxido é uma função, né, como eu mostrei na nossa aula, na primeira aula de funções inorgânicas. E aí o que acontece? Dentro dos óxidos, você vai ter várias classes. Então você tem óxido ácido, óxido básico, óxido anfótero, peróxido e por aí vai. E aí dentro dessa classe de óxidos ácidos, existe uma característica que é, quando você pega o óxido ácido, e aí eu quero que você não confunda óxido ácido com oxiácido, são coisas diferentes, tá? Então esse óxido ácido, quando você coloca para reagir com água, você vai formar um ácido oxigenado ou oxiácido, né, que é a mesma coisa. Só que no caso desses óxidos ácidos formados por fósforo, você pode ter uma hidratação crescente. Então se eu pego esse cara aqui e coloco para reagir com 1 mol de água, o que eu vou ter? Olha a conta. Eu vou ter 2 hidrogênios. Então eu estou contando, ó, 2 hidrogênios, 2 fósforos e uma quantidade de 5 com mais 1, 6 oxigênios. É possível simplificar isso? Sim. Eu posso dividir tudo por 2, tá? No caso, esse 2 aqui, esse 2 aqui, esse 6, que no caso são os índices. Então vamos simplificar, ó. 1, 1 e 3. Então, para poder balancear a equação, eu coloco o 2 ali na frente, para a equação ficar balanceada. Então, dá para simplificar, eu simplifico, tá bom? Então, eu tenho 2HPO3. Qual é o nome desse cara? Esse cara é anidrido fosfórico. Qual é o nome desse cara? Esse cara vai se chamar ácido
metafosfórico. Por quê? Porque eu tive uma água reagindo. Então, quando eu tenho apenas uma água reagindo, eu vou chamar de ácido metafosfórico. Por quê? No caso dos óxidos de fósforo, você pode ter a reação com uma água, 2 águas, 3 águas. Então, como todos os ácidos seriam chamados de ácidos fosfóricos, então os químicos desenvolveram um prefixo para o cara saber, pô, ácido metafosfórico é porque veio do anidrido fosfórico e reagiu com uma água. Então, se você virar para o químico e falar assim, químico, ó, ácido metafosfórico, o cara ele vai saber, pô, o metafosfórico veio do anidrido fosfórico que reagiu com uma água, tá? E aqui você vai ter o ácido pirofosfórico. O pirofosfórico é quando você, ao invés de ter uma água, você tem 2 águas reagindo. Então vamos fazer a continha, ó. 2 águas vai me dar 4 hidrogênios, tá? Deixa eu só riscar aqui porque eu esqueci de riscar. Então vai dar 4 hidrogênios, 2 átomos de fósforo, tá? E a gente vai ter uma quantidade de, ó, 5, esse 2 aqui na frente multiplica, tá, galera? Ó, 2 com mais 5, 7. H4P2O7. Dá para eu simplificar? Não, não dá. Então, qual é o nome desse cara? Então, se veio do anidrido fosfórico, lá pelas regrinhas que eu vou explicar para você lá na aula de óxido, era para ser ácido fosfórico. Mas como tem essa característica de reagir com diferentes quantidades de água, você vai usar, nesse caso, a regrinha, você vai escrever que é o ácido pirofosfórico. Então você tem ácido meta, o químico vai saber que veio do anidrido que reagiu com uma água. O ácido pirofosfórico, o químico vai saber que veio do anidrido fosfórico que reagiu com 2 águas. Aí o cara vai fazendo o caminho contrário. E a gente tem o último, que é quem? Ó, agora a gente vai ter 3 águas reagindo. 6 hidrogênios. Quantos fósforos? 2. E aí a gente vai ter 5 com mais 3, 8 oxigênios. Pergunta, dá para simplificar? Dá. Tudo por 2. A gente vai ter o quê? H3, olha lá, P1, que eu não preciso representar, o 1 ali, e o O4. Olha lá, esse cara aqui vocês conhecem, o H3PO4. Vou colocar um 2 aqui na frente. Qual é o nome desse cara? Ah, Marcelo, esse aqui é o ácido fosfórico. Então, esse cara aqui, o químico, ele vai utilizar um prefixo que é orto. Então, aqui nós temos o ácido ortofosfórico. E aí você vira de casa e fala assim, Marcelo, você não falou que aqui era o ácido ortofosfórico. Você falou que era fosfórico. E aí é que tá. Quando a gente diz que é o fosfórico, apenas entende-se que é o orto. Por quê? Aquele prefixo orto é dispensável, tá bom? Então agora eu estou completando essa informação que eu tinha falado que eu ia mencionar. Olha, crianças, quando a gente for trabalhar lá na aula dos ácidos, quando a gente chegar no ácido fosfórico, eu vou explicar para vocês. Então, galera, existe o ácido metafosfórico, ácido pirofosfórico e o ácido ortofosfórico. O ácido ortofosfórico, você não precisa colocar o orto porque é dispensável. Recomendação do professor. Eu estou gerando a informação aqui, mas não é para vocês ficarem malucos, não, porque na aula de óxidos a gente vai retomar essa linha de raciocínio e aí a gente vai trabalhar nomenclatura, pá, fica despreocupado. Mas você está sendo apresentado a esse conceito do ácido meta, piro e o orto, tá? Mas, de novo, só para... Marcelo, você está repetindo, mano. Calma, preste atenção. Vocês vão ter aula de óxidos e eu vou repetir isso daqui e vocês vão exercitar isso. Mas na aula de hoje não, mas vocês já estão sendo apresentados, tá bom? Bom, galera, agora a gente vai para mais uma classificação. Nós temos aqui, no caso, a classificação com relação à solubilidade em água. Os ácidos, eles são solúveis, só que as bases, você tem algumas que são consideradas praticamente
insolúveis, tá? E aí eu quero dar um ênfase ao praticamente. Inclusive, a gente vai ver as bases sendo abordadas lá no conteúdo de KPS, tá? A gente vai ter uma aula abordando equilíbrios heterogêneos e as bases que são praticamente insolúveis vão estar inseridas dentro desse contexto, tá? As bases que são solúveis são aquelas formadas por metais alcalinos, como por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e o hidróxido de amônio, tá? Então essas bases são consideradas solúveis. Agora, você tem bases que são parcialmente solúveis, que são aquelas bases formadas por alcalino terrosos, com exceção das que são formadas por berílio, magnésio e cálcio, tá? E as bases que são praticamente insolúveis são bases formadas por berílio, magnésio e cálcio, que são elementos que estão localizados no grupo 2 da tabela periódica, que é a família dos metais alcalino-terrosos, e as demais bases são todas consideradas praticamente insolúveis, tá? E aqui eu quero falar para vocês que de algumas literaturas elas viram e falam assim, olha, a divisão das bases é solúveis e praticamente insolúveis. E aí você não tem essa divisão aqui em parcialmente solúveis, só que aí eu estou trazendo aí um pouquinho mais especificado para vocês, tá bom? Bom, agora que a gente já falou um pouquinho com relação à solubilidade, a gente vai discutir a questão da variação de energia envolvendo o quê? A dissolução de um ácido de uma base em água. Então eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. É uma perguntinha simples, só que é muito importante. Preste atenção. Ácido na água ou água no ácido? Deixa eu só contextualizar para vocês entenderem qual é a proposta aqui. O cara tem um laboratório, tá? Aí ele compra ácido sulfúrico para poder fazer lá experimentos, etc. Enfim, as paradas de laboratório. Aí esse ácido sulfúrico, quando vem, ele vem numa alta concentração. E o ácido sulfúrico, para ser utilizado nas práticas de laboratório, que o laboratório faz lá, aquela concentração é muito alta. Então você tem que pegar aquele ácido muito concentrado e você vai ter que diluir. E aí, recordando, diluição, né, que inclusive a gente já teve uma aula falando sobre isso. Diluição é uma operação de laboratório em que você pega algo que está muito concentrado e aí você acrescenta o solvente para poder reduzir a concentração. Então, pessoal, você tem que pegar esse ácido que está muito concentrado e vai ter que diluir. Só que o problema todo é que existe a questão da variação de energia envolvida no processo de realizar essa diluição. Então vocês viram lá nas aulas de termoquímica o seguinte, que eu posso ter processos que liberam energia ou que absorvem energia. E aí é característica de alguns ácidos, né? E aí a gente precisa levar em consideração alguns fatores. Primeiro, você tem que saber qual é a força do ácido. Claro, você tem que saber qual é o ácido que está sendo trabalhado e a força dele. O caso mais famoso é o do ácido sulfúrico, é o que todo mundo aborda nos livros e tal, que é o seguinte, o ácido sulfúrico, ele tem uma característica que é, quando você realiza a diluição dele, ou seja, quando você pega e coloca ele em água, o que você vai ter? Essa equação aqui, então você vai ter uma reação entre o ácido e a água, e aí eu queria que vocês considerassem que eu estou utilizando a equação mais moderna, mais justa, para poder fazer sentido a minha fala, tá? Mas eu poderia colocar aquela equação antiga, liberando 2H+, sem nenhum problema. Mas enfim, aí você pega o ácido e você coloca na água, você vai ter a formação do cátion hidrônio, você vai ter a formação do ânion sulfato, só que esse tipo de processo, a gente tem uma variável para ser considerada dentro dessa nossa abordagem aqui, que é a questão da variação de energia. Onde que eu quero chegar? Quando eu pego um ácido e coloco na água, eu vou ter a liberação de energia. Então essa daqui é um exemplo de reação de que tipo?
exotérmica. O ΔH é negativo. E aí eu coloquei aí vai ter gente que vai falar, mas como é ΔH negativo, mas aquela... eu trabalhei na aula de formas de equações e tal, lá na aula de termoquímica, tá? Então, essa daqui é uma equação que vai me designar um processo que libera calor. E aí qual é a parada? Quando você pega e vai realizar a diluição de um ácido, você tem que considerar que ao pegar aquele ácido concentrado e acrescentar água, você vai ter uma variação de entalpia que vai liberar calor e eu posso ter problemas ali, porque eu vou ter um aumento da temperatura no sistema que está sendo realizado, todo aquele processo. E aí entra a pergunta que é, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ácido na água ou água no ácido? Então, eu queria que vocês soubessem, se eu faço isso daqui do jeito errado, eu posso ter tipo uma explosão, eu já vou chegar lá. Então, qual é a parada? Quando eu vou pegar um ácido na proposta de diluir, o que eu tenho que pensar? Na questão do calor específico, tá? E aí, galera, eu já tô pulando essa etapa de fatores. Você tem que saber esses fatores aqui, pá, beleza? Mas assim, você tem a questão do calor específico, que eu também já trabalhei em aula de termoquímica com vocês. Então, qual é o calor específico da água? É 1 caloria gramas por grau Celsius e o ácido sulfúrico é 0,33. E aí, o que acontece? Quando você tem um ácido concentrado, olha só que parada doida. O que aconteceria se você jogasse a água no ácido? Então, qual é o resultado final? Se eu tenho um ácido concentrado, como por exemplo o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, vai liberar muito calor, pá, e está em alta concentração, se eu pego e acrescento a água, o que vai acontecer? Eu vou ter a projeção desse ácido do recipiente. Então, isso não pode ser feito. E qual é a explicação? Por que você não pode jogar a água no ácido concentrado? A explicação é, primeiro fator, vai ser uma reação bastante exotérmica, ou seja, vai liberar bastante calor, e aí, como eu tenho o ácido que está em maior concentração, porque eu estou trabalhando com ácido concentrado, então esse fator tem que ser levado em consideração. É muito ácido que eu tenho ali. Quando eu coloco aquela água, vai ter a liberação de bastante calor, só que o calor específico do ácido, que está em maior concentração, é o quê? Muito baixo calor específico. Qual é o resultado daquilo? Ao jogar a água, aquela água vai passar rapidamente para o estado gasoso, porque como naquele sistema tem muito ácido, mas muito ácido, e o calor é baixo, o calor específico é baixo, você não vai conseguir ter uma absorção daquele calor de uma forma efetiva. Qual é o resultado? Aquela água que você jogou ali no sistema, ela vai aquecer, porque você está tendo um processo isotérmico, então aquela água que você jogou ali, ela vai aquecer muito rápido, e aí você vai ter praticamente um processo de calefação. E aí, revisando lá das primeiras aulas de química, cara, calefação é um processo onde uma substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso de uma forma muito rápida. Então, quando você jogou aquilo ali, aquela água que está em baixa quantidade, o ácido em maior, porque o ácido tem um calor específico mais baixo, aquela água vai passar para o estado gasoso muito rapidamente e vai ser projetada para fora. Só que nesse processo de ser projetada para fora, ela vai ser o quê? Projetada para fora, né? Enfim, ficou meio redundante, mas tá valendo. Nesse processo, o ácido vai junto, mano. Entendeu? Então, você nunca deve... E aí, é claro, gente, a gente está trabalhando com um contexto que é um ácido muito forte. E aí, cara, eu tenho que falar isso, porque senão o pessoal fica maluco que é. Vamos supor que você resolve pegar um limão, aí cortou lá, espremeu, tirou o suco. Aí, de repente, vem o teu irmão, sei lá, mano, tua tia, teu pai, tua avó, tua mãe. Aí vem e pega a água e joga no suco de limão. Aí você olha assim, não faz isso, cara, vai explodir. Eita, porra, aí você, cara, sai correndo, entendeu? Aí você tem que tomar cuidado para entenda que tem esses fatores aqui, mano. Então não vai sair daqui dessa aula desesperado não, mano. Então tem o problema de você pegar e colocar
ali a água no ácido concentrado. Então você deve fazer o contrário e olha por que você deve pegar o ácido e jogar na água. A explicação. Por que você deve pegar o ácido e jogar na água? Porque quando você já tem um recipiente que está lotado de água ali, e aí você pega e acrescenta o ácido, pelo fato dessa reação liberar bastante calor, e lá no sistema tem mais água do que o ácido, né? Então entenda, ó, muita água, e aí você pega e vai jogando um pouquinho de ácido. Pelo fato de ter muito mais água do que o ácido, então a absorção desse calor, entenda que a água ela tem um calor específico, cerca de 3 vezes maior do que o do ácido, você vai ter um processo muito mais seguro. Aí é claro, a gente tem que falar que, ó, tecnicamente, quando você vai fazer isso, você deve fazer a parada de forma bem lentamente, vai jogando devagarinho e tal. E uma outra coisa, esse processo ele deve ser feito em uma capela, que eu já tinha comentado para vocês o que é uma capela. E aí, como que os caras fazem isso no laboratório? Os caras pegam tipo um recipiente maiorzão, tá ligado? Aí eles colocam gelo, olha só. Eles pegam e colocam gelo, e aí eles colocam um outro recipiente dentro desse recipiente contendo gelo, e aqui eles fazem o quê? A diluição. E aí, por que o gelo? E o gelo nada mais é do que uma forma de você minimizar esse aumento de temperatura, porque a dissolução é muito exotérmica. Então você coloca gelo para absorver bastante esse calor e fazer a diluição do ácido de uma forma bem segura, né? Bom, galera, para a gente poder fechar essa aula, foi uma aula bem densa, né? Bastante informação. A gente vai fazer um comparativo entre ácidos e bases. Então a gente tem primeiro comparativo com relação ao sabor. Ácidos apresentam o sabor azedo e as bases têm um sabor adstringente. E aí eu preciso falar para vocês que é o seguinte, não é para vocês duvidarem não, tá? Não vai duvidar de mim, tipo, será que tem sabor adstringente mesmo? Vou pegar uma colher de soda cáustica para poder provar. Não faça isso, tá? A mesma coisa para ácidos, por exemplo, vou pegar o ácido muriático e vou tomar a colherada para ver se é azedo mesmo. Não faça isso, tá? Inclusive, a gente está trazendo aí essa questão de sabor, primeiro para poder dar esse alerta para vocês, e segundo, falar que os químicos não usam essa questão do sabor como critério para classificar um ácido ou uma base, tá? Por favor, não faça isso. E o segundo comparativo é com relação à estrutura. Os ácidos são moleculares, ou seja, você vai ter ali ligação covalente, e as bases, você pode ter bases iônicas ou moleculares. Um exemplo, base iônica, hidróxido de sódio, e molecular, a gente tem o hidróxido de amônio, tá bom? É um exemplo ali de base molecular. Com relação à condutibilidade elétrica, os ácidos eles só vão conduzir corrente elétrica se tiverem em solução aquosa. E por quê? Os ácidos sozinhos não produzem íons. Só que quando você coloca em água, aí você vai ter a produção dos íons característicos e a partir dos íons você consegue conduzir corrente elétrica, tá? E as bases, como você tem a presença de compostos iônicos, você vai ter o quê? Aí entra lá naquela aula de ligações iônicas que eu falei para vocês, das propriedades. Você pode ter a condução de corrente elétrica quando eles estão em solução aquosa, que eles vão produzir os íons, ou então, né, aí no caso dos compostos iônicos, se eles estiverem fundidos, tá? Então, se você pegar o composto iônico, passar para o estado líquido, você vai ter ali a dissociação e aqueles íons vão conseguir conduzir corrente elétrica, tá? E aí, por último, a gente tem a questão do pH. pH foi uma matéria que a gente trabalhou tá passando a aula aqui que a gente trabalhou com o assunto pH. Eu falei sobre indicadores e os ácidos vão apresentar um pH menor do que 7 e as bases vão apresentar um pH maior do que 7, ali quando a gente pensa na questão das soluções aquosas, tá? E é isso, galera. A gente tem aí esse breve comparativo. A nossa aula chegou ao final. Não esqueça de fazer o download da lista de exercícios. E na próxima aula a gente vai falar sobre a reação química entre ácidos e bases e sobre os sais, tá? Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Um mega abraço e até a próxima.